Hello, pessoal, tudo bom? Olha só quem voltou. Euzinha aqui, bem-vindo ao vlogzinho nesse canalzinho de meu Deus. E o vlog vai ser do livro Maioral. Um livro que está sendo comentado em todas as redes sociais, até porque eu fiquei muito curiosa por esse livro e eu preciso muito ler por conta da curiosidade. E quem fala muito desse livro é a Annick Machado. Vou estar deixando o link na descrição do vlog dela, né? Que ela gravou lendo esse livro. De novo, nesse caso, ela relendo o livro em uma nova edição. E o bom desse livro é que ele é volume único e é uma fantasia sombria. E basicamente ele é uma fanfic de Dramione, ou seja, de Draco com Hermione. Então, assim, fiquei muito curiosa. Eu acho que você já deve ter sacado aí de que livro eu estou falando. E eu estou falando desse livrinho aqui, que eu vou literalmente começar a ler. Deixa eu só... Aqui. Basicamente, esse livrinho aqui, gente. Eu estou querendo muito ler esse livro há bastante tempo. Eu vi muita gente falando sobre ele, não, que também falou desse livro, gravou vlog também, que é a Beatriz Paludetto. Então, assim, desde que esse foi anunciado, né, o grande lançamento desse livro, muita gente falou, elas falaram, e eu fiquei assim, quero ler esse livro. E o livro, ele tem em torno de quase 900 páginas. Ele tem, em questão em livro físico, né? Porque quando é para Kindle, a questão de página muda, né? No Kindle é bem mais, né, página. Mas em físico, ele tem 960 páginas. E em e-book, nesse caso é o que eu estou lendo, tem 1.300 páginas. Então, assim, pode considerar isso aqui um belo de um calhamaço, tá? Mas enfim, acho que o maior calhamaço que eu li esse ano foi o Assistente de Vilão, que foi o primeiro, são 500 páginas, o segundo 500 e poucas páginas, e o terceiro foi 600 páginas. Então, assim, bem-vindo, né, a esse vlogzinho. Eu preciso muito ler esse livro, porque eu tenho muita curiosidade. Já vou logo avisando assim de antemão, porque eu já li uma parte da nota da autora aqui do livro, que esse livro contém muitos, né, gatilhos. Então ele tem muitas coisas que vai ser narrada aqui nesse livro. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, que tanto gatilho. Mas, pelo menos, isso eu já sei, eu já tenho aí em mente sobre essa questão de gatilho. Mas vamos para esse vlogzinho, vamos começar esse livro, porque assim, vai ser uma leitura conjunta, porque eu tô lendo com duas amigas minhas, porque eu tô forçando elas duas a lerem comigo também. Mas assim, né, meu Deus, minha capa tá, meu Deus, a capa do meu Kindle tá um desastre, mas enfim. E é isso, bem-vindo a mais um pequeno vlogzinho desse canal. E vamos com atualizações sobre o livro, né? Para quem tá vendo, eu tô lendo Alchemist, eu acho que é assim que se pronuncia, que é basicamente, né, uma
um livro que veio de uma fanfic de Dramione, que é Manaclet, que foi uma fanfic bastante famosa. Só que a autora resolveu publicar o livro em físico, porém ela teve que reeditar o livro todinho, lá nesse caso a fanfic inteira, criando, né, os novos personagens para não ter nada aí ligado a o livro de Conto da Aia e o de Harry Potter. Se eu não me engano, seriam esses dois livros que a história, né, meio que se baseia. Enfim, o bom do meu ponto, que por mais que eu saiba que esse livro ela é uma fanfic de Dramione e tal, eu não ligo um com o outro, porque eu não sou muito de ler fanfic, até porque eu tenho muita curiosidade em ler essa fanfic, né, Moneyclass. Porém, todavia, entretanto, eu não tô ligando nenhum dos dois, né, nesse caso, Alchemist e a Moneyclass. Para mim, Alchemist é como se fosse um livro novo, um universo novo, personagens novos, então seria como um livro que não tem nada a ver com essa fanfic. Então, isso é um ponto bom para mim, porque eu não tô ligando nenhum com o outro, tá? Esse é um ponto 1 aí. O ponto 2 do livro. Comecei a ler o livro e, assim, eu achei o livro muito, muito confuso. Por quê? Tem muitos termos nesse livro, muitos termos que eu fico muito confusa com esses termos, que são termos assim que eu não faço a mínima ideia do que é. Apesar de que eu sei que no livro, durante o livro, eles vão explicando esse termo. Só que assim, o livro ele tem quase 1000 páginas. Então, assim, eu lá para metade do livro eu já esqueci todo o significado daquele termo. E um ponto muito errado que eu achei assim, que um erro que a editora ali errou muito, foi não ter colocado nos livros um glossário com esses termos e os seus significados. Eu pesquisei os glossários, eu via muita gente, tipo Instagrams, né? Até a Anne, de Anne Machado, que é muito fã, né, desse livro, compartilhou, né, a traduções desses termos. Então, assim, para mim foi um bom ponto que pelo menos eu encontrei alguém, né, que tenha traduzido esse termo, tenha colocado o significado desse termo, para que eu possa pelo menos entender um pouco como funciona dentro desse universo de Alchemy. Agora vamos para o ponto da história. Basicamente, em Alchemy a gente vai acompanhar a história de Helena Marino, Helena, eu não sei como é o sobrenome da protagonista, mas é Helena. A gente vai acompanhar essa protagonista, onde ela acaba que simplesmente acordada depois de meses de uma guerra. Ou seja, ela simplesmente acordou no meio de um tanque de inércia, onde ela ficou ali meio que, vamos dizer assim, congelada, cronogênica, alguma coisa assim, onde ela ficou meio congelada, acordou meses depois. Porém, ela acordou em um universo totalmente diferente, num mundo diferente, coisas ali, né? A maneira política totalmente diferente do mundo onde ela lembra, né? Que ela estava lutando numa guerra entre ali o bem e o mal. Enfim, sendo que quando ela acorda, ela vê que o mal, nesse caso, acabou que ganhando, onde teve ali subindo num palanque de universo que governa ali politicamente o universo inteiro. Beleza. Por mais que tenha ali, o mal tenha ganhado a guerra, ela ainda não sabe o de fato que aconteceu ali durante a guerra, porque a memória dela basicamente foi apagada. Então, fizeram uma questão de ressonância, que é basicamente umas pessoas que têm poderes ressonantes que conseguem entrar dentro da sua mente e bibliotar tudo que você tem ali na sua cabeça, ou seja, suas memórias, suas lembranças, suas conversas, seus sonhos, tudo. Então, bibliotaram, né, a memória dela e acabou que descobrindo que ela consegue apagar memórias da mente dela, ou seja, ela literalmente tem memórias ali da época das guerras e simplesmente foram apagá-las, simplesmente ela não faz a mínima ideia do que aconteceu, o motivo e o porquê dessa deletação ali da sua memória. Então, acaba que mandando ela para o Alcaide Moy, que é basicamente o Kane Farron, que é simplesmente o protagonista masculino, e ele é conhecido como um soldado misterioso, mas ao mesmo tempo que muita gente conhece. Porém, por trás, ele usa uma máscara que é conhecida como Alcaide Moy, onde ele acaba ali fazendo um monte de atrocidade atrás da resistência
que era da época. Gente, é muito confuso esse livro, gente, que até eu tô me tentando fazer o máximo para explicar a história. Enfim. Ele é um soldado, ele usa tipo uma máscara e vai atrás das resistências para simplesmente, né, julgar ele de maneiras atrocidosas. Enfim. Então ele é ligado a ficar com a Helena, mantê-la como uma prisioneira dentro da casa dela, para poder tentar e conseguir fazer ali uma transferência na mente dela, ou seja, para tentar de todas as formas possíveis tentar abrir portas, como eu posso explicar, tipo como se fosse a mente dela, como se tivesse várias portas, e essas portas estão meio que trancadas, então ela tem que tentar descobrir uma chave ali para tentar abrir essas portas, para conseguir descobrir o que aconteceu ali durante a guerra, o porquê fizeram tudo ali escondido na memória dela durante a guerra ali, né, para saber o motivo de o porquê simplesmente apagou ali, né, a memória dela e enfim. Então ele tá nesse processo de tentar ali de pouco a pouco, fazendo transferência na mente dela para tentar vasculhar e descobrir sobre o porquê, né, de ter apagado a memória dela, qual foi o motivo, o porquê estão escondendo isso. Se estão escondendo, é porque isso quer dizer que a resistência ainda segue viva ou essa resistência está escondida e ela é a única que sabe. Então, assim, tanto é que a gente vai, eu tô, nesse caso, a gente acaba aqui acompanhando essa trajetória, né, na casa, nessa parte da vida dela como prisioneira e vendo como ele, né, faz a transferência, essa ressonância na cabeça dela para tentar descobrir tudo isso. Então, o mistério todo da história envolve isso. Não só isso, mas envolve um monte de coisa política do livro também. Então, assim, eu tô no início, eu tô em 21%, eu tô no capítulo, se eu não me engano, 16. Né? Eu tô no capítulo 16. O livro ele é dividido em 3 partes, então ele é dividido em parte 1, parte 2, parte 3. E assim, o livro ele contém diversos e muitos gatilhos, isso é um bom ponto, porque a autora ela colocou no início do livro, né, todos os gatilhos que continha dentro do livro, então isso para mim é um bom ponto. O livro ele é considerado uma fantasia dark, então já considera ali bem dark, até agora não aconteceu nada meio que desastroso, algo que eu possa dizer, meu Deus, isso sim é um gatilho, até agora não, até agora no momento foi coisas leves, né, mas no momento eu tô aqui, né, acompanhando, eu tô gostando muito da interação entre esses dois personagens, porque eu vejo muita gente que lê os livros, né, acaba que se apaixonando, né, entre a maneira romântica entre Helena e o Kane Farron, Kane, eu não sei como se pronuncia o nome dele, mas veja a maneira como todo mundo se apaixona pelo relacionamento entre eles dois. Até no momento, eu tô gostando da interação deles. Minha amiga, ela avançou bastante, acho que ela tá no capítulo 19 ou no capítulo 20, e ela falou que ela me disse que houve uma cena que ela meio que já não quer muito eles dois juntos. Então, assim, como eu ainda estou bem atrás, até no momento eu tô gostando da interação entre eles, tô gostando que ele tá meio que puxando ali por um lado protetor, mas ao mesmo tempo fica naquele tipo, eu sou mal e ruim, mas ao mesmo tempo ele é protetor com ela. Então, assim, eu tô gostando da leitura, tá bem interessante. Tem algumas coisas pesadas, eu tô bastante, um pouco ainda confusa com o mundo, né, ali que a autora criou, com o universo, como as coisas funcionam. Eu ainda estou um pouco bastante confusa em relação aos termos dentro desse livro, porque nós temos aqui ressonância, temos vitamância, nós temos animância, gente. Todos esses termos é uma coisa diferente nesse livro, então assim, eu fico muito confusa. E eu não ter um glossário em mão para poder, né, saber o que significa de fato isso é um pouco difícil. Pelo menos eu tenho, porque uma das meninas compartilharam, isso é um bom ponto que eu gostei, mas não deveria ser compartilhado pelas meninas, né, que lêem os livros que disponibilizaram esses glossários. Quem deveria ter feito isso era a própria editora, não só a editora aqui no Brasil, mas de fora também, né, deveria ter feito isso, porque assim, gente que já leu Money Class, né, que é a fanfic baseada, que o livro é baseado,
já conhece o universo, conhece os termos, conhece tudo, sabe? Conhece tudo como funciona. Quem nunca leu nada, nunca leu Manicled e tá lendo pela primeira vez Alchemist, gente, é uma pessoa que tá lendo um livro como se fosse um livro novo, uma fantasia nova, uma fantasia dark novo, um universo novo. Então, assim, deveriam sim ter feito esse glossário para essas pessoas que estão conhecendo o livro de fato agora, estão lendo pela primeira vez, para pelo menos poder ter um pouco ali e conhecer um pouco o universo, pelo menos saber, né, tipo, meio que apresentar o universo para pessoas novas que estão lendo esse livro pela primeira vez. Enfim, fazer o que, né? Acontece. Mas esse foi o único ponto, erro, que eu acho da editora ter feito. Mas enfim, eu vou bater no ponto na tecla dessa questão de que falta um glossário ali para as pessoas, né? Para as pessoas novas como eu, que vai ler, que está lendo o livro. E o livro tem quase 1000 páginas, e daqui, sei lá, na metade do livro eu já vou ter esquecido tudo o que significa. Eu vou ficar muito confusa. Mas enfim. É o que eu posso dizer no momento. Que eu tô gostando da leitura, tô gostando da interação entre eles. A Helena, a bichinha, meu Deus, a bichinha só sofre. Oh, meu Deus, a bicha como sofre. E assim, eu. Kane, até no momento, eu tô gostando dele. Não me apeguei tanto a ele como eu pego, assim, alguns personagens masculinos de algum livro. Mas tô gostando dele. E enfim. E é isso. Me acompanha aí pra ver o que vai acontecer. Eu já vi muita gente que lê esse livro e acaba que chorando e sofrendo. No final dele, eu não sei o que me aguarda, não sei o que me espera, mas até no momento eu tô gostando. E é isso. E vamos com as minhas atualizações sobre Alchemist. Vamos lá. Eu terminei já a primeira parte do livro, até porque o livro é dividido em 3 partes. E a primeira parte basicamente focou ali no início, né? Depois de tudo que aconteceu da guerra, ou seja, depois da guerra. Hoje nós vemos ali o Kane e a Helena, né? Ali, né, tentando lidar com as situações na qual a Helena perdeu a memória de tudo que aconteceu ali durante a guerra. Beleza, tudo bem até aí. Eu agora já estou na parte 2, né? Basicamente, eu estou no capítulo 34, basicamente, tá? Estou em 41% do livro, então, para vocês verem, eu avancei muito, avancei bastante na leitura. E assim, a parte 2, para mim, tá sendo a melhor. Por quê? Porque, basicamente, na parte 2 vai focar 4 anos antes, ou seja, vai acontecer ali durante a guerra, né? Onde nós temos ali, né, a guerra entre o necromante, que é o necromante supremo, e entre a guerra, a chama eterna. Então tá tendo a guerra ali, o acontecimento dessa guerra. Então a gente tá vendo tudo que tá acontecendo ali, todas as coisas que as pessoas estão lutando, e cada um estão lutando por uma coisa diferente. O necromante supremo tá lutando porque ele quer da imortalidade, acredito que para todo mundo. E também ele quer comandar, né, todo mundo. E a Chama Eterna tá lutando contra ele para acabar com ele e acabar com todos
os necromantes da face do universo ali. Beleza, então a gente acompanha ali a Helena sendo uma médica. Ela é uma médica e ela faz ressonância, onde ela literalmente, com o poder dela de ressonância, vê ali no corpo da pessoa e tenta curar essa pessoa de todas as formas possíveis. Ou seja, ela tenta ali curar o órgão, ou a pele, parar a hemorragia, tudo. Então, ela basicamente é uma enfermeira, né, de ressonância e trabalha no hospital. Então, assim, ela não fica na frente da guerra. Então, ela só fica no hospital recebendo todos as pessoas, né, que estão sendo levadas ali do lado na qual ela luta e levando para lá para o hospital para que ela possa conseguir cuidá-los de todos eles e depois, né, voltar para a guerra ali e conseguir tentar vencer essa guerra. Porém, o que acontece aqui na parte 2? Que a gente está literalmente conhecendo o momento em que Helena conhece o Kane Farrell, né, que é basicamente na parte 1, onde ele acaba sendo um dos maiores, né, necromante do universo ali, que ele é muito bom, ele é super poderoso, onde ele acaba pegando a Helena, que simplesmente a memória dela tá literalmente apagada, e ele fica com ela para tentar ali invadir a sua mente e tentar recuperar tudo que aconteceu ali durante a guerra, na qual ela tá escondendo. Só que aqui na página 2 a gente descobre o motivo do porquê ela tem ali, né, a memória dela apagada e o motivo de tudo aquilo. E ela acaba fazendo um acordo com o cara lá da Chama Eterna para ela se encontrar com o Kane Farrell para poder conseguir informações do Necromante Supremo. Então a gente basicamente acompanha a Helena se encontrando com o Kane e se envolvendo ali, né, de maneira, vamos dizer assim, de informações, né, que eles estão trazendo informações de ambas partes, né, dos lados, ou seja, Kane está tentando não só trair, né, a qual ele luta, que é o Necromante Supremo, onde ele tá do lado desse cara, mas ele tá traindo ele para ajudar a Chama Eterna com diversas informações. A questão é que quando ele fez esse acordo com um dos, né, alto escalão da Chama Eterna, ele pediu justamente pela Helena. E o problema é que a gente não sabe o motivo e o porquê. Ele literalmente pediu a Helena, não só para aquele momento, mas para depois da guerra. Ou seja, ele quer a Helena, o acordo é: passo todas as informações do Necromante Supremo para vocês, mas eu quero a Helena agora e depois da guerra. Então, assim, a gente tem essa questão, porém a gente não sabe o motivo, a gente não sabe o porquê. Mas eu tenho ali as minhas dúvidas, as minhas belíssimas teorias em relação a isso. E a Helena, ela já não vai com a cara dele desde o início, então isso aí é normal, né? Mas eu tenho a minha teoria de que ele é apaixonado por ela desde muito antes da guerra, desde tudo que aconteceu. Então, assim, eu acredito que ele se apaixonou por ela no momento em que ela entrou, né, lá no castelo, onde eles estudaram alquimia e tudo isso. Então, acho que ele acabou se apaixonando por ela de uma maneira escondida, né? Só que ele nunca demonstrou isso. Ele sempre foi uma pessoa um pouco mais fria, um pouco mais fechada, não abria para ninguém. Então, eu acredito, eu na minha cabeça, que ele se apaixonou por ela, só que ela, né, nunca deu bola para ele, porque ela fica muito com o Luke, que é, por sinal, o personagem que aparece muito aqui nessa segunda parte, contando, né, toda a questão da guerra que envolve ele, né. Assim, como eu ainda estou na segunda parte, acredito que faltam muitos capítulos ainda desse flashback. A gente vai, né, acompanhando muitas mais coisas que envolvem entre o Kane e a Helena. Muitas situações já aconteceu aqui entre a Helena e o Kane. E eu tenho umas outras boas e belas teorias que estão assim rodando na minha cabeça. Não só é comigo, minha amiga também está com essa mesma teoria. E a gente só vai descobrir quando terminar essa segunda parte. Então, assim, eu só tenho um ponto a dizer. Eu estou gostando bastante. A leitura está bem desenvolvida. A história, o universo que a autora criou está maravilhoso, está muito bem explicadinho. Apesar, né, que eu sempre vou bater na bendita tecla do erro da editora não ter colocado um glossário aqui nesse bendito livro. Mas fora isso, tudo bem, né? A gente segue a leitura. Muitos momentos eu fico um pouco confusa sobre os termos, como
Necromante, Ressonância, que mais? Animância, Vitimância, gente. Eu fico confusa. Tem hora que eu leio esses nomes e falo, tá bom, só sigo. Mas até no momento eu estou amando a leitura, estou gostando bastante. E o mais engraçado é que eu estou literalmente cogitando em ler a fanfic Manacled, que é basicamente na qual, né, esse livro, Alchemist, foi baseado nessa fanfic. Então, assim, eu estou literalmente cogitando ler Manacled depois que terminar de ler Alchemist. Mas é isso aí. Por enquanto, é isso. Eu estou aí em 41% do livro. Eu não sei se seria a metade do livro, já até porque o livro ele tem 960 páginas. Então, acredito que eu estou em menos de... Não, acredito que eu não estou na metade do livro, porque na metade do livro, se é 960 páginas, dividido em dois, seria o quê? 400? Eu acho que é isso. Não, por cento dá 800. Eu não sou boa em matemática, mas acho que seria uns 400 e pouco, seria estar na metade do livro. Mas, enfim, só sei que sigamos com esse meu pequenininho vlog e bora ver no que me aguarda a partir do capítulo 34, porque tem muita coisa que vai acontecer, muita coisa vai rolar e eu tenho muitas teorias que eu tenho ali a minha credibilidade de que o Kenny e a Helena sabiam de tudo, de que eles acabaram que descobrindo o poder de fato dela, o poder de... E acredito que eles dois vão acabar descobrindo aqui na parte 2. E eu acredito, que a memória dela, por ter sido apagada, sido alterada, eu acho que é um dos poderes dela que ela consegue muito bem fazer isso. Então, só que aí eu fico pensando, se ela realmente tem esse poder de conseguir alterar todas as memórias dela, de conseguir fazer com que ninguém acesse as memórias dela do passado, nesse caso da guerra, como é que o Kenny sabe de tudo isso? E como é que não descobriram sobre isso no Kenny? Porque o Necromante Supremo consegue também invadir a mente. Se ele consegue invadir a mente de todo mundo, isso quer dizer que ele consegue invadir a mente do Kenny. Entendeu? Tá entendendo? E sendo que se ele conhece a Helena, fez tudo isso, com a chama eterna, traiu, como é que o Necromante Supremo não sabe disso? Isso quer dizer que a Helena também mexeu na mente dele. Tá entendendo? É uma teoria doida que tá saindo da minha cabeça. Parece que eu tomei umas alucinógenos por conta disso. Mas é isso. Sigamos. Espero que estejam gostando do vlog. Mas
vamos com Outmice. Terminei a segunda parte do livro, eu agora estou para ir na parte 3, tá? Tô aqui. E é o seguinte, depois de ler a segunda parte, que basicamente a segunda parte é voltando para alguns anos atrás, que é justamente ali durante a guerra entre o Necromante Supremo, que é o Morrow, contra o Luke, que faz parte ali da Chama Eterna. Tudo beleza? Tudo beleza. Então a gente meio que acompanha ali tudo o que aconteceu entre a Helena e o Kaine. Então, basicamente, depois, né, que eu acabei terminando essa segunda parte do livro, eu entendi tudo o que aconteceu e o motivo de ter tudo acontecido ali na primeira parte do livro. A primeira parte do livro, ele é bem confuso, realmente, de fato, é confuso, como eu já falei para vocês. E você fica tentando entender o que de fato, você acaba tendo ali milhões de perguntas na sua cabeça, tentando entender como foi e o porquê, né? A Helena estava dentro daquele tanque de inércia, o motivo e o porquê de como ela foi parar ali, de como o Kaine acabou se tornando o Alcadmore. Então, assim, e de como eles, né, nesse caso, a Chama Eterna, perdeu a guerra para o Necromante Supremo. Beleza. Cheguei na parte 2 e basicamente acompanhando a Helena como curandeira da Chama Eterna lá no hospital. Ela basicamente é chamada pelos conselheiros da Chama Eterna, dando a ela uma pequena missão, que é basicamente se encontrar com Kenny Farrell para poderem, né, ali trocar informações. Por quê? O Kaine, ele tem um motivo e uma razão para poder tentar se aliar à Chama Eterna. Ou seja, ele basicamente estava jogando pelos dois lados, ou seja, pela Chama Eterna e pelo Necromante Supremo ali, que é o Morrow. Então, ou seja, a gente vai acompanhando esses dois personagens ali no passado e entendendo tudo o que acontece entre eles dois, como foi desenvolvido ali a relação entre eles, o romance entre eles, como acontece de fato, a razão e o motivo. Então, assim, quando eu terminei a segunda parte, eu falei, ok, eu agora entendi tudo o que aconteceu na primeira parte, eu agora entendi como foi que a Helena foi parar no tanque de inércia, a razão daquilo. E claro, né, na primeira parte do livro, mostra explicando que ela tinha explodido ali um laboratório, né, do lado ali do Necromante Supremo, né? Simplesmente ela explodiu aquele laboratório, que é um laboratório muito importante, que eles estavam ali fazendo experimentos, e ela simplesmente pegou, explodiu. E daí a gente começa, então assim, a gente não sabia o motivo do porquê ela tinha explodido esse laboratório. E na segunda parte, a gente entende o porquê. E olha assim, não é por nada não, mas por ela ter explodido aquele laboratório, ela foi uma diva. Ela foi maravilhosa. E o Kaine, eu entendi o porquê dele ter sido assim, todo frio, todo fechado, e o do porquê ele se tornou o Alcadmore, indo atrás de todo mundo da Chama Eterna ali, para ele simplesmente pegar e dar fim a ele. Então, meio que eu entendi a razão por trás disso. Eu agora estou, né, na parte 3 do livro, não sei o que me aguarda, não sei o que esperar, porque acho que falta poucos capítulos para eu finalizar o livro, porque se eu não me engano, eu já li alguns capítulos da parte 3, eu estou no capítulo 68, tá? Tô aqui. E assim, me falta apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque o 11 é o que acontece 10 anos depois. Nesse caso seria o epílogo. Então me falta ali apenas 9 capítulos e mais o epílogo. Então assim, eu já vi diversos vídeos no TikTok de muita gente chorando com esse livro. E eu não li, eu não chorei até esse momento,
né? Me deu uma emocionadinha ali no final da segunda parte, me deu um aperto no coração, mas eu agora estou na parte 3. E na parte 3, basicamente, se volta ao momento atual deles dois ali, né, de Kane e da Helena. Então, basicamente, estamos ali no momento atual, no momento em que descobriram ela, que ela simplesmente, né, usou todo o seu poder, que é basicamente a animância, que é para reprimir todas as memórias dela, ou seja, tudo que aconteceu durante a guerra ali da Chama Eterna. Ela simplesmente reprimiu todas as memórias dela ali da Chama Eterna durante a guerra. Então, o motivo de ela ter simplesmente reprimido tudo isso, você entende por quê? Porque a segunda parte te explica. Ela literalmente reprimiu ali tudo, porque ela literalmente estava protegendo o Kanan. Cara, olha, maravilhoso. Enfim, então é isso, gente. Termina a segunda parte. Vamos aí para os finais, capítulos finais. Não sei o que me aguarda. E é isso. Eu realmente não sei. Eu acredito que essa segunda parte vai ser, assim, bem complicada, porque eu não sei. Eu realmente, assim, porque, assim, depois de eu entender tudo, o motivo e a razão ali da primeira parte, quando a segunda parte, eu não sei o que vai acontecer nessa terceira parte, porque Helena ainda está presa, ela simplesmente, o poder dela está reprimido, então ela não tem poder, ela não tem a ressonância, ela está presa ali com o Kanan, não só Kanan, mas também está em mãos ali do Moe, então, que é o Necromante Supremo, e, enfim, então é isso, me aguarde aí para a continuação dos últimos capítulos de Ultimais. Vamos falar sobre
Alchemais? Sim, gente, eu comprei o livro porque eu gostei tanto da história que eu comprei o livro, comprei esse trambolho. Eu vou ter que passar todas as minhas marcações do Kindle para ele, né, pro físico. Mas terminei o livro e vamos falar sobre ele agora. Não vou estar segurando o livro porque esse livro é muito pesado, literalmente. Eu acho que mais um calhamaço na minha estante. E minha mão, né, para não cansar. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre as coisas que envolve nesse universo. Tenho aqui a minha colinha, porque, né, é muito difícil eu saber, né, de tudo, de memória. Então, bora pro o básico da história de Alchemais. Começando, alquimia. Ciência ancestral que permite a manipulação e transformação de metais e matérias inorgânicas. A alquimia depende de regras específicas, materiais corretos e de uso de ressonância. E nós temos a ressonância, que é a energia vital que conecta todas as coisas. É o que se dá poder aos alquimistas e sustenta a própria existência dos imortais. Poucos conseguem dominá-la sem se destruir. Vitamância é um tipo de ressonância usada para curar ou manipular carne viva, como pessoas e animais. Os curandeiros são os principais praticantes. Quando usam sem altruísmo, se torna uma força corrompida, e por isso é mal vista pela Ordem da Chama Eterna. Necromancia é magia que reanima os mortos. Os necromantes criam necrocervos, cadáveres sem consciência que obedecem apenas a quem os levantou. Animância, um poder alquímico extremamente raro que permite examinar, alterar ou selar memórias e emoções, tanto próprias quanto de outras pessoas. Envolve manipulação da alma e da essência vital, e por isso é considerado uma forma de magia quase proibida. Matriz alquímica são desenhos e símbolos que canalizam a ressonância, usados para controlar transmutações, selar energia ou criar feitiços complexos. Imortais, seguidores do necromante supremo recompensados com regeneração e vida eterna. Os necrocervos são mortos-vivos sem consciência, servem como exército fiel aos necromantes. Defuntos, imortais que habitam cadáveres em vez de seus corpos originais. Poderosos, mas instáveis, vivem entre a podridão e o poder. Ou seja, basicamente são esses elementos, essas pessoas que envolvem o universo de Alchemais. E, além disso, nós temos dividido entre o Necromante Supremo e a Chama Eterna, que é basicamente a resistência. Aqui em Alchemais nós temos duas pessoas literalmente em guerra entre eles, que é a Chama Eterna, que é a resistência, junto com o Necromante Supremo. O que acontece aqui? Que a Chama Eterna está tentando de tudo para destruir o Necromante Supremo, porque o Necromante Supremo simplesmente está tentando fazer de tudo para ter ali a sua imortalidade, ou seja, ele quer a imortalidade de todo mundo, e a sua maneira é literalmente controlando todo mundo, fazendo aquela questão de se você me dá o que eu quero, eu vou te dar o que você quer. Ou seja, as pessoas chegam para ele, para o Necromante Supremo, e simplesmente ele jura para essa pessoa que vai dar a imortalidade para essa pessoa, e em troca, nesse caso, em troca, a pessoa dá um pedaço da sua vida, nesse caso, da sua alma, para ele. É a sua maneira de ele conseguir sobreviver com muitos milhões de anos aqui em Alchemais. E na parte da resistência, que é a Chama Eterna, é justamente essas pessoas que estão tentando fazer de tudo para que o Necromante Supremo não cumpra essa questão aí dessa imortalidade e que de alguma maneira consiga e matem ele de todas as formas possíveis para que, né, seja o que acabe ali no mundo. Ok, beleza. Entendemos um pouco aqui como funciona o universo de Alchemais. Apesar de que o início é um pouco confuso, como eu já falei durante aqui o vlog, uma coisa que eu sempre vou estar batendo na tecla é o erro da editora não ter feito um glossário no livro. Porque eu comecei a ler o livro, né, no início, lá no Kindle, e fiquei muito confusa, ou seja, eu estava sendo bombardeada com muitas informações sobre questão de ressonância, necromante, que mais? Alquimia,
Animância, Vitamância, gente, eu não sabia as diferenças deles. Eu tava sendo bombardeada com tudo isso e eu não tava entendendo. Sabe quando você fala, sabe aquele ditado que diz, você me explicou 1 quilo e eu entendi 1 grama? Foi basicamente isso, eu, no início desse livro. Beleza, e o que eu fiz? Eu falei, só vou seguir, gente. Sabe, eu só vou seguir, mesmo ficando confusa, mesmo não entendendo muita coisa, mas vou seguindo. Até que eu comentei no Threads lá do Meta, né, que é do Instagram, e falando que eu tinha começado o livro e eu tava ficando muito confusa porque eu não tava entendendo nada. E eu até bati a claque, eu falei, o erro da editora foi não ter feito um glossário. Beleza, me veio uma pessoa, comentou e falando, olha, tem esse glossário disponibilizado pela Annick Machado e a Bia, que é o canal Aquimera, se não me engano, esqueci o nome, mas vou estar deixando aqui na descrição. Mas assim, elas fizeram um glossário com tudo envolto de tudo que envolve esse livro da Alchemy. E às vezes eu ficava pensando, ok, amei muito que elas fizeram isso, que elas deram oportunidade a novos leitores para poder entender essa história, mas deveria partir primeiro da editora e não dela. Enfim, essa é a minha pequena opinião sobre essa parte aí, né, de não ter um glossário no livro. Beleza. Segui a história, seguindo. Ok, então basicamente aqui a gente vai acompanhar a história da Helena Marino, onde ela acaba aqui simplesmente acordando dentro de um tanque de inércia. E esse tanque de inércia é basicamente uma maneira de permanecer o corpo vivo com a pessoa dormente. Sabe aquelas pessoas que ficam congelada depois de muitos anos, depois volta, tipo cronogênica? Foi basicamente o que fizeram com a Helena. Ela simplesmente estava nesse tanque de inércia, ela simplesmente acordou e ela simplesmente não lembra de praticamente nada do que aconteceu ali durante a guerra. Porque no momento que ela acorda, a guerra já tinha acabado, quer dizer, entre aspas, ainda está naquele processo de finalização da guerra. Então o que acontece? Ela acorda, só que quando ela acorda, já se passou a guerra, a chama eterna perdeu essa guerra e quem está no comando é o necromante supremo. E ela simplesmente só lembra de um negócio dela indo pro tanque. Ela já não lembra nada do que aconteceu na guerra, ela não sabe o que ela fez ou com quem ela falou. Ela literalmente não lembra nada do que ela tinha feito durante a guerra. E o que acontece? O Necromante Supremo vê isso, vê na mente dela e vê que ela simplesmente está escondendo coisas na mente dela, protegendo uma única pessoa e que a gente não sabe de fato quem é. Até que ela é mandada para o Alcade Mor, que é justamente o Kane Farron, que vai tentar invadir a mente dela usando a ressonância para saber o que ela tanto esconde na mente dela. Só que chega um ponto. O livro ele é dividido em 3 partes. Nós temos a primeira parte, que é justamente eles ali no início, apresentando a Helena, apresentando o Keno literalmente invadindo a mente dela para descobrir o porquê dela ter esquecido toda coisa que aconteceu durante a guerra, qual foi o motivo e o porquê dela estar escondendo, qual é a razão de tudo isso. Beleza, partimos para a parte 2, que é justamente a guerra, que é basicamente, acho que se eu não me engano, uns 4 anos antes, se eu não me engano, que é justamente durante a guerra, é quando a gente conhece a Helena ali na guerra, lutando, sobrevivendo ali, lutando pelo lado da chama eterna, fazendo de tudo para fazer com que as pessoas saiam bem, porque ela trabalha ali na chama eterna, não como uma soldada, mas como uma curandeira. Ela literalmente cura as pessoas, simplesmente todas as pessoas que vão de frente ali na luta, né, da guerra. Essas pessoas que voltam cheias de machucado, perna quebrada, ou, sei lá, tá com a mente, algum problema ali por conta da guerra, algum estilhaço de bala, qualquer coisa aqui, ela simplesmente vai lá, ela é uma curandeira, e vai cuidando dessas pessoas todas que estão lutando ali na frente, da linha de frente da guerra. Tudo bem? Beleza. Aí tudo ótimo. Então a gente acompanha, né, o processo da Helena de tudo isso, cuidando ali do hospital, seguindo todos os tratamentos, vendo as pessoas, curando as pessoas, beleza. O que acontece aqui é que ela é chamada para fazer um trabalho externo. Um trabalho externo quer dizer que é um trabalho
escondido de todo mundo, que ninguém sabe da chama eterna. Só algumas pessoas, principalmente o Luke, que é um do Principado, que é justamente aquele que tá lutando ali de frente com a guerra para tentar ganhar, né, essa guerra contra o Necromante Supremo. Beleza. Ninguém sabe a lei da chama eterna, só algumas pessoas, e ela vai, né, para esse encontro que foi mandada a essa missão, e essa missão é justamente com Kenneth Farrell. E Kenneth Farrell, ele tá do lado do Necromante Supremo e simplesmente ele faz uma proposta ali para a Chama Eterna de que eu vou te dar todas as informações, né, durante a guerra aqui sobre todos os passos, todas as informações que eu tiver aqui do Necromante Supremo, eu passo para vocês. Mas em troca, eu quero que vocês me deixem vivo, eu quero minha salvação e eu quero também porque eu tenho um motivo em específico. A questão é que ele simplesmente pede um acordo e o acordo é que a Helena seja uma das mensageiras. E a Helena vai, eles dois acabam ali se conhecendo, se encontrando e se envolvendo, não só, né, em questão de questões de coisa mensageira, trocando ali informações, mas também acabam que se envolvendo de maneira romanticamente. E a questão aqui é que eles se envolvem de maneira romanticamente durante uma guerra, sendo que eles dois são de lados opostos e lutando por ideais totalmente diferentes. Enquanto vai se desenvolvendo esse romance, né, entre eles dois ali durante a guerra, a gente vai acompanhando toda a trajetória até chegar no final da parte 2, que é justamente ali onde ela vai parar justo no tanque de Nessie, que é justamente o início do livro. Ou seja, a parte 2 ela simplesmente explica tudo o que acontece na parte 1. E já a partir da parte 3 é justamente todo o resto da história, todo o desenvolvimento e toda a questão ali dela simplesmente voltando a se lembrar de tudo que aconteceu durante a guerra, o motivo e a razão dela ter simplesmente ficado ali se protegendo, não só a si mesma, mas simplesmente ter colocado aquela amnésia na cabeça dela. Então a gente vai acompanhando todo esse final, todo esse processo, até que chega o final do livro. Beleza. A história é incrível, eu adorei, eu amei o livro. A questão aqui é que o livro ele não é do tipo que romantiza o casal. Assim, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista. Pode ser que eu interpretei dessa maneira. Pode ser, acontece muito que muita gente eu vejo falando que interpretaram o livro de uma outra maneira, já eu interpretei de outra maneira. E a minha interpretação é a seguinte: o livro não é romantizado, tá? Na minha opinião. A questão aqui é que são dois personagens onde eles estão simplesmente sozinhos e eles estão em lados opostos e estão ali tentando sobreviver dentro de uma guerra. Nós temos aqui a Helena, que está do lado da Chama Eterna, onde ela está daquele lado, mas por quê? Porque ela está simplesmente indo por seus ideais. Ou seja, quando a gente vê uma guerra, o que a gente faz? A gente simplesmente pega aquele lado que mais se encaixa com o que a gente pensa, com o que a gente tem ali com nossos pensamentos, nossos ideais. Então a gente acaba que pegando aquele lado ali da guerra. Da mesma forma que o outro lado da outra guerra também pega aquele outro lado, porque se encaixa nos seus ideais, nos seus pensamentos e tudo aquilo. Nesse livro, os dois, o Kenny e a Helena, eles simplesmente estão lutando em lados opostos porque acabam que se encaixando um pouquinho nos ideais dele. Da Helena, porque ela acha que o mundo ali da Chama Eterna, eles estão lutando pro lado bom, eles estão lutando para ser algo melhor, para procurar sobreviver aquilo. Tanto que o Kenny também está lutando por uma coisa que para ele parece ser certo. Ou seja, ambos estão lutando ali para algo que eles acreditam, que eles acham que é certo. Agora vem aí uma coisa que eu pensei enquanto eu estava lendo esse livro. Eu não consegui pegar lado nenhum dentro dessa guerra. Todos os dois lados são hipócritas, são egoístas, são insuportáveis. Todos os dois lados são errados. Todos os dois. Porque todos os dois, eles estão lutando por uma coisa que para eles parecem certos. Só que, na verdade, não
todos os dois são errados nessa história. Então, assim, cada um, eles lutam por seus ideais. Então, é normal durante a guerra. Aqui, eu não consegui pegar lado nenhum. Eu fiquei com raiva dos dois lados. Fiquei com raiva tanto do lado do Necromante Supremo, tanto do lado da Chama Eterna. Porque além de que eu fiquei com muita raiva da Chama Eterna, que a Helena Marina, ela fez 1001 coisa para resistência. Ela lutou, ela ajudou. E assim, ele dane-se, tô nem aí pro que você está fazendo. Eles são muito egoístas, eles nem sequer olham pra Helena e falam. Então, assim, eles não chegaram para falar para ela, então, muito obrigado por vocês terem curado todo mundo aqui da Chama Eterna, por ter dado seu apoio, por todos os seus esforços. Eles nem aí, eles só querem que ela faça, e nem sequer dão, pelo menos, um obrigado. E o que mais quebrou no final desse livro foi o motivo de realmente de todo mundo nem sequer saber o que ela fez durante a guerra. Porque praticamente no final do livro é de partir o coração. E a questão também que dá para entender a personagem, dá para entender o porquê dela, não só dela, mas do Kenny também de ter tomado aquela decisão. Então, assim, é um livro bem pesado, tá? É um livro que ele contém diversos gatilhos. Se vocês forem ler o livro, por favor, leia a nota da autora, leia, por favor, não deixe de ler a nota da autora, porque é a nota da autora de todos os gatilhos que tem durante o livro. E assim, eu gostei da história, tá? Eu amei, eu favoritei, eu chorei, porque assim, eu fiquei meio que tentando assimilar tudo que estava acontecendo dentro do livro. E como eu falei, o meu ponto de vista foi essa perspectiva que eu tive enquanto eu estava lendo o livro. Pode acontecer que muita gente pode ter outras opiniões totalmente diferentes. Acontece, eu já vi muita gente tendo muitas opiniões. E assim, e outra coisa também, o que mais me deixou uma experiência maravilhosa nesse livro foi simplesmente distanciá-lo da fanfic de Mana Clash. Eu fui com esse livro com a intenção de ler ele sabendo que era uma fanfic, porém eu simplesmente não foquei na fanfic, eu nunca li a fanfic, então assim, eu não sei de nada o que acontece. Eu fui com o livro com a intenção de ver que é uma história nova, uma fantasia nova e um desenvolvimento totalmente novo. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, eu gostei bastante, gostei do universo, amei a personagem, amei o Kenny, e eles dois são protagonistas incríveis, eles lutaram muito para eles poderem terem o que eles queriam, que era simplesmente ter a paz dele, ter o cantinho dele. Então, assim, para mim é maravilhosa essa história, eu adorei. E eu indico muito, né, para quem for que ficaram, né, interessados em ler o livro. E como eu já falei, por favor, leiam a nota da autora, porque lá falam de todos os gatilhos que tem durante esse livro, tá? E não sei mais o que eu falo, não sei se eu esqueci de algum detalhe, se eu esqueci, mas eu acredito que não. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar do livro. Eu acho que, como eu já falei, né, deveriam ter colocado um glossário aqui no livro, a editora, nesse caso. Mas, enfim, e é isso. É isso, gente. Terminei o livro. Eu agora vou passar todas as minhas marcações aqui pro livro. Falando nisso, é uma escapadora. A edição, que belíssima. Mas acho que é isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada que falar, não. O que eu tive que falar, eu acho que eu já falei. E é sobre isso. Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguma coisa. Não. Não. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Espero muito que vocês tenham aí curtido, tenham visto aí todas as minhas reações durante as leituras, todos os meus comentários. E basicamente é isso, né, gente? Essa é a minha opinião final sobre, né, o livro Alchemite. E é isso. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre ativa por lá. E é isso, gente.
Beijinhos e até o próximo vídeo.